Esse processo é o mais importante para a diferenciação dos tipos de hidratos obtidos. Nesse ponto, podemos formar dois tipos diferentes de alumínio hidratada. Como retardante, a alumina é comumente utilizada em borrachas, silicones, espumas variadas, compósitos e materiais poliméricos, como BMC, PP, PE e entre outros. Outro fator importante a se considerar: qual porcentagem que eu devo utilizar na minha formulação para retardar chama e atingir as normas? A porcentagem de alumina é diretamente relacionada. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um webinar da Itaforte. Hoje falaremos sobre aluminas hidratadas. Essa será uma oportunidade de sanar as dúvidas que chegam até nós e também de divulgar para você o conhecimento que temos sobre alumina, uma das nossas especialidades. Aqui você vai entender como essa matéria-prima pode influenciar em seu processo e como usá-la de maneira eficiente para obter produtos de alta performance. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar. Eu sou o Gustavo, técnico comercial da Itaforte, sou químico e desde 2021 trabalho com aluminas para diversos segmentos, como siderurgias, refratários, polimento, entre outros. Vou trazer algumas características das nossas aluminas e como elas são aplicadas nos setores em que atuamos. Muito bom, Gustavo. Eu sou o Gabriel, técnico comercial na Itaforte, sou formado em administração e atendo o mercado de polímeros, tintas e químicos com especialização em aluminas hidratadas, pigmentos brancos e microesferas de alta alumina. Hoje, espero ajudar você a entender tudo que a alumina hidratada pode oferecer para a sua produção e quais propriedades você encontra nos produtos da Itaforte. Bom, obrigado, Gabriel. E para quem ainda não conhece, a Itaforte ela foi fundada em 1987 com o objetivo de produzir cargas funcionais e pigmentos anticorrosivos à base de silicato de alumínio, que era inicialmente voltado para o mercado de tintas automotivas. E de 87 para cá muita coisa mudou. Hoje somos especialistas em aluminas especiais, pigmentos inorgânicos, esferas de alta alumina, ferros ligas nitretadas e muito mais. Isso mesmo, Gustavo. E atualmente fornecemos aluminas hidratadas para fabricantes de borrachas, resinas, silicones, compósitos, entre outros que vamos trabalhar mais à frente. Vale a pena lembrar que a Itaforte atua com os recursos próprios na pesquisa tecnológica, desenvolvimento, transporte e armazenagem, marketing e tudo que diz respeito ao nosso core de aluminas, seus substitutos e derivados. Bom, então vamos para a parte que mais interessa desse webinar, que é falar sobre as aluminas hidratadas, onde elas são aplicadas e quais as suas características. A alumina hidratada é com um composto químico de fórmula estrutural AlOH3. Esse composto é a forma mais estável do alumínio nas condições normais do ambiente. Ela possui uma aparência visual de pó cristalino branco, mas também pode ser encontrado em tons mais avermelhados, a qual vamos explicar mais à frente. Tem uma densidade de 2,4 gramas por centímetros cúbicos
e se funde a uma temperatura aproximada de 300 graus Celsius. Os nomes usuais. A alumina hidratada também possui outras nomenclaturas. Quimicamente, o seu nome IUPAC é hidróxido de alumínio, mas no mercado ela também é conhecida como hidrato de alumina, alumina trihidratada, por conta das suas 3 hidroxilas presentes na estrutura, ou de forma abreviada ATH. Como já apresentamos a alumina, vamos explicar de forma resumida como ela é fabricada para facilitar o entendimento e diferentes tipos desse material. Bom, como vocês podem ver, o hidrato é obtido através da mineração da bauxita. Para quem não conhece, a bauxita é um mineral que é a fonte principal do alumínio na natureza. Após a extração da bauxita na mineração, ela segue para um processo industrial conhecido como processo Bayer, onde a rocha de bauxita é triturada e moída e logo após é iniciado o processo de digestão. No processo de digestão, o material moído reage com a soda cáustica para ser convertido em hidróxido de alumínio. Esse hidróxido será então separado desse licor de bauxita, filtrado, precipitado e então seco. Quando o licor da digestão é resfriado, inicia-se o processo de precipitação da alumina. Esse processo é o mais importante para a diferenciação dos tipos de hidratos obtidos, pois em condições específicas de pressão e temperatura são adicionadas partículas de aluminas, conhecidas também como sementes, já purificadas, na intenção de gerar uma solução supersaturada. E à medida que o licor vai se tornando supersaturado, os íons do hidrato começam a se unir aos núcleos das sementes introduzidas e cresce em torno delas, formando cristais de alumina. Nesse ponto, podemos formar 2 tipos diferentes de alumina hidratada, que vão se distinguir por sua granulometria, onde no primeiro processo e mais comum, a alumina que é precipitada, ela cresce de forma desordenada e rápida. Por isso, ela sai com uma granulometria mais grossa, próximo da malha 100. No outro processo, o licor-mãe, que já está supersaturado, ele é submetido a um rigoroso controle de temperatura e pressão, e também é submetido a um ciclone para a hidroclassificação. E dessa forma, os grãos de hidrato crescem de forma lenta e controlada, formando grãos menores com tamanhos que podem chegar a 1 micron de diâmetro médio. Agora que já vimos como é produzido o hidrato, vamos conhecer quais aluminas hidratadas a Itaforte oferece no mercado. Bom, iniciando com o ITHU, que é o hidrato úmido, proveniente do primeiro processo citado anteriormente, onde ela não passa na etapa de secagem e apresenta teores de umidade que podem chegar até 8%. É o produto da precipitação mais grossa, então possui uma granulometria na malha 100. E aí nós temos o ITA10, que é uma alumina hidratada padrão, resultado do primeiro processo de fabricação das aluminas, possui uma granulometria mais grossa, também por volta da malha 100, muito semelhante ao ITHU, porém diferem no processo de secagem, onde essa apresenta um teor de umidade próximo a 0,15% e uma aparência de pó branco. E aí nós temos as aluminas mais finas, que são o ITA10M, que é uma alumina também proveniente do processo de precipitação com grãos mais grossos. Porém, após a secagem do material, ele passa pelo processo de moagem ou micronização, para poder atingir uma granulometria mais fina, chegando na malha 325 e mantendo os padrões de qualidades exigidos para essa matéria-prima. E aí, por fim, nós temos o ITHP15, proveniente também da precipitação com maior controle de temperatura e pressão, e além disso, durante o processo é realizada a segregação dos grãos por um hidrociclone, resultando em uma granulometria extremamente fina, que não necessita de processos de moagem, obtendo um tamanho médio de partícula de 1,5 microns e um aspecto visual de pó extremamente branco. E aí, caso vocês tenham interesse em conhecer melhor nossas aluminas, no link que está abaixo você tem acesso ao site e pode consultar o nosso catálogo. Bom, agora que já vimos alguns conceitos e significados, vamos apresentar as principais aplicações dessa matéria-prima. Começando pelo polimento. A alumina hidratada é utilizada em algumas massas de polimento que não necessitam de muita abrasividade, pois ela possui uma dureza que vai de 2,5 a 3,5 mós e com isso ela contribui para um melhor preparo da superfície e em conjunto com a cera de carnaúba, banhas e gorduras ou resinas, ela pode gerar um ótimo brilho na superfície do material.
Como aplicação, nós temos tinta para telhado. Como uma carga funcional em tintas para recobrimento de telhados, a alumina hidratada pode ser utilizada como principal fonte de refletância dos raios solares, conferindo ao telhado uma menor absorção de calor e maior conforto térmico para a cobertura, além de contribuir para a lavabilidade da tinta e acabamento superficial adequado por sua fina espessura. Nossa alumina utilizada nessa aplicação é o ITA HP15. O hidrato também é comumente aplicado como carga mineral para conferir densidade em espumas ou compostos resinoides. É amplamente utilizado na produção de espumas de poliuretano, PU, espumas para sofá, para colchões, espuma para calçados, entre outros tipos mais variados, até mesmo em bojos de sutiã. Nossa alumina mais recomendada para essa aplicação é o ITA 10. Bom, agora como aditivo retardante de chamas, a alumínio hidratada é o aditivo mais utilizado na indústria global por vários aspectos. O primeiro, é um material completamente inerte, ou seja, ele não causa danos à saúde ou ao meio ambiente, diferente de alguns retardantes no mercado, como o caso dos halogenados que contêm flúor, cloro, bromo, iodo, e ao desempenhar seu papel liberam também gases tóxicos e apresentam efeitos corrosivos aos equipamentos. Segundo, quando comparado com hidróxido de magnésio, a ATH se sobressai pela quantidade de hidroxila disponível, resultando em uma maior performance de retardar a chama, pois a alumina ela possui 3 hidroxilas disponíveis, enquanto que o magnésio possui apenas 2, e essa diferença permite que a alumina atinja normas estabelecidas com maior facilidade. Terceiro ponto. Outra característica importante é a supressão de fumaça. Então, além de retardar a chama, a alumina dificulta a liberação de fumaça por meio da formação de uma camada de óxido de alumínio, depositada imediatamente após a decomposição do hidróxido. Então, essa camada confere uma maior difusão do oxigênio presente no meio reativo, dificultando a combustão e promovendo a supressão de fumaça. Como retardante, a alumina é comumente utilizada em borrachas, silicones, espumas variadas, compósitos e materiais poliméricos, como BMC, PP, PE e entre outros. Outro fator importante a se considerar é o tipo de norma que regulamenta o uso do produto final. E para isso, quando se deseja atingir normas como a ASTM, o L94, EN45, entre outras, a porcentagem utilizada ela depende estritamente da norma que se precisa atingir. Para esse tipo de aplicação, nossa alumina utilizada ela depende do composto ao qual ela será formulada. Nos casos em que o acabamento da superfície não é limitante ou crítico, usa-se a ITA 10M, por ter um tamanho de grão um pouco maior. Já quando o aspecto superficial é um parâmetro bem relevante, como nos casos de fios e cabos elétricos ou lonas de cobertura, a alumina indicada é a ITA HP15, pois ela possui tamanhos de partículas muito menores do que do ITA 10M. Como reagente químico, a alumina hidratada também é aplicada na produção de ligantes, utilizado em processos refratários de altas temperaturas. Nessa aplicação, a alumina hidratada reage com o ácido fosfórico para formar o monofosfato de alumínio, que é o MAP. Então, esse monofosfato é então utilizado para melhorar a adesão das partículas presentes, contribuindo nas propriedades de queima dos refratários. Em tratamento de água, a alumina hidratada ela também contribui para o tratamento da água de estações de tratamento industriais, de municípios ou até mesmo no tratamento de água de piscinas. E nessa aplicação, ela funciona como um reagente químico. E ao reagir com o ácido clorídrico, ela forma o policloreto de alumínio, conhecido como PAC. E ao reagirmos com o ácido sulfúrico, ela forma o sulfato de alumínio. E esses dois produtos químicos, eles atuam como floculantes no processo de tratamento da água. Nossa alumina mais indicada para essa aplicação é o ITA HU, o hidrato úmido, ou o ITA 10. O hidrato é usado também na fabricação de superfícies sólidas. Nessa aplicação, a alumina entra com algumas contribuições, sendo elas retardante de chamas, carga de enchimento, e em alguns casos contribui na resistência mecânica da superfície sólida. Nossa alumina utilizada nessa aplicação é o ITA 10M e ou o ITA HP15. Bom, essas são as principais aplicações para os hidratos de alumina.
Porém, existem outras aplicações menos comuns, mas ainda assim muito importante para a indústria. E se você tem alguma demanda que não citamos aqui hoje, pode nos contatar que ajudaremos a desenvolver o seu produto com o hidrato mais indicado. Estamos caminhando para o fim desse webinar, mas antes queremos trazer as principais dúvidas que chegam até nós relacionadas ao tema de hoje. Dentro das dúvidas mais frequentes, temos disparado a dúvida relacionada à pureza do hidrato. Qual o nível de pureza da alumina hidratada? Nossos hidratos possuem um teor de pureza elevado, em torno de 99% de alumina, de hidróxido de alumínio. Ele pode ser apresentado também em termos de óxido de alumínio, com teores de 65%. E esse ponto é comum gerar dúvidas, pois em algumas especificações apresentadas pelo teor de óxido de alumínio, que corresponde aos 65%, os outros 34% de diferença, para se atingir aqueles 99% citado anteriormente, ele é característico da perda ao fogo das hidroxilas. Então, resumindo, podemos ter uma especificação ou uma ficha técnica representando a pureza da alumina hidratada em termos de óxido de alumínio, que seria aquele 65%, ou em termos de hidróxido de alumínio, que seria os 99% de pureza. Mas os dois dizem praticamente a mesma coisa, é apenas uma maneira diferente de representar. Outra dúvida que recebemos bastante aqui na Itaforte: o ITA10 também pode ser utilizado como retardante de chamas? Não é indicado, pois o ITA10 possui uma granulometria mais grossa, o que limita sua performance como retardante de chamas, já que para tal atuação, a superfície de contato que promove a ação retardadora é diretamente relacionada com o tamanho do grão. Nesses casos, o ideal é utilizar o ITA10M ou o ITHP15. Outra dúvida comum é se a alumina hidratada possui alto teor de umidade. Bom, a alumina hidratada ela possui um baixo teor de umidade, que gira em torno de 0,05% a 0,15%. Mas também ela tem uma exceção, que é o caso da ITA-HU, pois ela não passa pelo processo de secagem e ela pode apresentar teores de umidade que chegam a 8%. A dúvida nesse caso, ela é provavelmente relacionada com essas duas palavras, hidratada e umidade. Não é porque uma alumina ela é hidratada que ela possui um alto teor de umidade. A parte hidratada diz respeito às hidroxilas presentes na estrutura da alumina. E a umidade, ela diz respeito à quantidade de água livre presente no produto, que pode ser eliminado na presença de calor em patamares próximos a 100 graus ou 110 graus Celsius. Por que alguns hidratos possuem coloração avermelhada? Como recordado no início desse webinar, vimos que a bauxita passa pelo processo de digestão em soda cáustica, o que gera, além da alumina, um licor residual, contendo alto teor de ferro. Se a purificação desse licor não for feita adequadamente, a alumina pode apresentar um maior teor de ferro e, consequentemente, coloração avermelhada. É importante salientar que esse aspecto visual não necessariamente irá impedir o uso para algumas aplicações, como por exemplo em aplicações de borrachas, onde na maioria dos casos o material não precisa ser branco. Não há receio em utilizar alumina um pouco mais avermelhada. Bom, e qual a temperatura de degradação da alumina hidratada? A alumina hidratada ela possui uma faixa de degradação que gira em torno de 220 e 300 graus Celsius. Ou seja, quando se atinge uma temperatura de 220, as primeiras moléculas de hidratação elas são liberadas porque elas sofrem a degradação térmica. Quando chega próximo aos 300 graus, a maioria dessas moléculas da alumina hidratada já foram degradadas e formaram o óxido de alumínio. Vale lembrar que essa temperatura ela pode variar dependendo da pressão envolvida no processo. Bom, e para encerrar as dúvidas mais frequentes, qual porcentagem que eu devo utilizar na minha formulação para retardar chama e atingir as normas? A porcentagem de alumina é diretamente relacionada com o tipo de composto que se está trabalhando e o tipo também de norma que se pretende atingir. Mas de forma geral, existem faixas de uso para algumas aplicações, como por exemplo, espumas utilizar de 30% a 75%, compósitos utilizar de 25% a 70% e tintas utilizar de 5% a 20%. O apropriado é realizar testes para identificar o teor ideal da sua aplicação,
por exemplo, em normas mais rígidas como o L94, o V0, podem exigir teores maiores de hidrato, para que os tempos de propagação mínimos de chama seja atingido. Chegamos ao final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui. É sempre muito bom poder compartilhar as informações e ganhar conhecimento. Agradeço também ao Gabriel, que contribuiu com informações muito importantes a respeito do nosso tema. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Se ficou qualquer dúvida sobre o que tratamos aqui hoje ou se quiser bater um papo com a gente, pode entrar em contato em qualquer um desses meios de comunicação, WhatsApp, LinkedIn, site, e-mail. Vamos deixar disponível uma tela com esses contatos. E aproveitando, eu gostaria de fazer um convite a vocês que nos assistem. A Itaforte estará novamente presente na Feira Abrafate nos dias 21, 22 e 23 de novembro no São Paulo Expo. Dá uma passadinha no nosso stand A12 para nos conhecer pessoalmente. Será um prazer recebê-los. Muito bem lembrado, Gabriel. E caso queiram rever alguma parte desse webinar ou compartilhar com alguém, ele continuará disponível no YouTube e em nossa página do LinkedIn. Nos vemos no próximo webinar e obrigado pela participação de todos. Até mais!